Olá, tudo bem com todo mundo? Beleza? Bem, meu nome é Thiago de Campos Visnadi, eu sou advogado, sou sócio proprietário no meu próprio escritório, sou especialista em direito digital e proteção de dados e sou membro da Associação Nacional de Profissionais de Proteção de Dados. E aí, recebi com imenso prazer o convite para a gente trocar uma ideia acerca de Geral de Proteção de Dados para chatbots e aí falar um pouquinho de como que a gente pode adequar as empresas nessa nova tendência, nessa nova legislação, tá bom? Só a título inicial, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho do que é essa Lei Geral de Proteção de Dados, mas eu não vou entrar em muitas questões históricas nem nada, eu vou entrar bem num sentido é, filosófico aí da ideia para que as leis existem e um ponto específico da lei. Então é o seguinte, toda lei ela existe para regular um comportamento que acontece dentro do tempo. Né? Ou seja, está rolando um tipo de comportamento na sociedade, surgiu um novo movimento, uma nova cultura, um novo jeito de fazer alguma coisa. Então as leis elas vêm para direcionar esse comportamento, para falar, olha, isso aqui é legal, isso aqui não é legal, isso aqui, poxa, pode fazer, isso aqui não pode fazer. E então ela vem para dar uma ordem nesse tipo de comportamento. E por que eu falo dentro do tempo? Porque pode ser que esse comportamento ele sofra alterações ou ele até mesmo deixe de existir. Então, muitas vezes as leis elas entram em desuso, elas perdem a validade, elas precisam ser alteradas por causa de um tipo de comportamento que vai sofrendo alterações ao longo do tempo. Então, galera, uma lei é isso. Uma lei ela serve para dar uma ordem para um comportamento dentro de um determinado momento da vida. E é claro que ah, esses comportamentos, essas leis, principalmente no caso as leis, elas muitas vezes vêm atrasada, tá? A gente está numa era que muda muito rápido, então as leis às vezes vêm com um certo delay, tá? E quando a gente fala especificamente da lei de proteção de dados, a gente está falando do momento que a gente vive, que é chamado de Big Data, tá? Então a gente está dentro daquela ideia de um volume muito alto de dados, uma variedade muito grande de dados e uma velocidade de produção muito grande, né? Então, uma lei que protege dados, ela é essencial para esse momento que a gente vive. E um terceiro ponto que eu coloquei do motivo da existência da lei é de compliance. Né? Compliance é literalmente está de acordo com alguma coisa. Então, assim, além de regular um comportamento específico, a ideia é que todos aqueles que estão envolvidos diretamente com aquele tipo de lei ou que são impactados diretamente por aquela lei, eles têm que estar todo mundo de acordo, tem que estar todo mundo vestido com aquela lei. Então, essa é a ideia de qualquer lei. Esse é um princípio meio que filosófico quando a gente estuda aí no direito a existência de leis. E aí eu coloco um quarto ponto que é especificamente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. A própria lei, no artigo 2º, ela fala o seguinte, olha lá, a disciplina, né, a orientação acerca de proteção de dados, ela tem os seguintes fundamentos. Galera, isso é muito legal. Presta atenção pelo seguinte: tem muita gente vendendo essa lei como um bicho-papão. Pô, multa de 50 milhões, 2% do faturamento. E tem isso na lei, é claro, mas a lei não é um bicho-papão. A lei ela não é para arrebentar as coisas. A lei ela serve, como eu falei, para regular, para dar uma ideia de compliance. E pela própria lei, ela tem a ideia de respeitar a privacidade, isso aí não precisa nem de explicação. A autodeterminação informativa, ou seja, internet não é terra de ninguém. Internet tem dono. Os dados que rolam ali têm dono. Então, isso é autodeterminação da informação. Ela tem a ideia de trazer liberdade de expressão, de informação, de comunicação e opinião. Ela tem a ideia de trazer uma inviolabilidade, ou seja, proteger a intimidade, honra a imagem. Eu vou pular para o último, porque ela está dentro dessa linha, mas tem a ideia de proteger direitos humanos, livre desenvolvimento da personalidade. Mas, galera, olha que legal o quinto e o sexto inciso desse artigo 2º. Essa lei ela vem para desenvolvimento econômico e tecnológico e inovação, e livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor. A Lei Geral de Proteção de Dados, diferente do que muita gente está vendendo por aí, ela é uma lei que tem por ideia trazer mercado, fomentar a economia. Então, assim, não é, de novo, uma lei que é
tem uma ideia de punição, de penalidade, de foiçar a empresa, de acabar com o negócio. Muito pelo contrário. Ela tem sim uma ideia de, opa, se eu estou em compliance, se eu estou de acordo com isso, eu vou aumentar o meu network, eu vou fazer mais relações e mostrar que eu estou adequado. E isso vai melhorar o meu negócio. Tá? Esse é o princípio dessa lei. Ainda especificamente dentro da lei, isso até porque é uma dúvida que surgiu e surge de muitas empresas, principalmente eu trabalho muito com startups. Então isso aqui surge direto, porque startups são tecnologia, trabalham muito com questões de dados, e isso acaba confundindo muita gente. Mas dentro da própria lei, ela define o que é dado pessoal e dado pessoal sensível. Galera, se tem alguma coisa para vocês prestarem atenção nessa palestra, foca principalmente nisso daqui, porque isso é muito importante, tá? Porque tem muita gente falando coisa errada com relação à lei. O que é dado pessoal para a lei? É toda informação relacionada à pessoa natural, CPF, tá? De forma a identificar diretamente essa pessoa ou tornar identificável uma pessoa. Ou seja, galera, nome pessoal é dado pessoal, não é dado pessoal sensível. CPF, RG, conta bancária não é dado pessoal sensível, é dado pessoal. IP de uma máquina de computador, tá? Então, assim, dado pessoal são as informações que a gente pode tratar meio que informação do dia a dia. Informação que está naquele documento lá, de RG, CPF e por aí vai. E o que é dado pessoal sensível? Pela lei, dado pessoal sensível tem a ver com origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico. Galera, dado sensível é uma condição muito específica da lei e que, por assim dizer, tirando os dados que são relativos à saúde física, eles são dados que estão ligados a valores, a questões morais e éticas das pessoas. Como a gente viu aí, tem a ver com questão racial ou de vida sexual, ou uma questão de saúde ou genética, que aí tudo bem, é uma questão muito mais íntima que você não vai encontrar em nenhum documento. Você vai encontrar em laudos médicos e por aí vai. Mas essas outras, como questões de convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, uh, questões filosóficas ou políticas, são questões subjetivas. É muito íntimo das pessoas. E por isso que é sensível. Porque desses tipos de dados é que você pode realmente ter alguns movimentos que, por exemplo, são impactantes numa sociedade, como foi o caso, por exemplo, da Cambridge Analytica, né, de ali se envolver com questões de manipulação de votos em eleições. Né? Por quê? Isso está ligado com questões políticas. Então isso é sensível, porque você muda o rumo de muita coisa. Então, galera, foca principalmente nisso aqui. Lembra essa diferença. Dado pessoal sensível é uma questão muito subjetiva, ou se é direto da pessoa, questão física, é relacionada à saúde. Tá? Mas vamos lá. Especificamente agora falando sobre a adequação das empresas que trabalham com chatbot. Como que a gente se adequa? Eu deixei duas situações aqui. Uma interna, falando da empresa em si, e a outra dos projetos de bot, que tem a ver com os contratos que a gente realiza com outras empresas para desenvolver um chatbot. Então, galera, como eu falei, a lei ela regula um comportamento. Então, a primeira coisa para se adequar é saber que isso depende da governança corporativa. É uma decisão top-down, galera. Se não vier dos heads, dos founders, dos CEOs da empresa, se não vier de quem está ali na governança, você não vai baixar um PEC 3.0 da lei e instalar e falar, poxa, legal, agora estamos adequados à lei de proteção de dados. Não, não funciona assim. É uma questão que envolve cultura da empresa. Tá? E a gente está numa época, a gente está num momento que a gente fala muito dos valores sociais de uma empresa, do impacto social de uma empresa. E essa questão de proteção de dados não é diferente. Depende, em primeiro lugar, da governança corporativa. O segundo ponto eu coloco até um asterisco ali no fundo pelo seguinte: quando a maioria da galera que trabalha com lei de proteção de dados fala o seguinte: não, pô, o primeiro passo da empresa é criar um comitê disciplinar. Eu coloco esse asterisco pelo seguinte: pô, aí você chega numa startup que tem 3 loucos lá, 2 founders e um dev que, pô, abraçou a ideia e tá ali querendo ganhar o mundo também. Como você vai criar um comitê ali dentro? É ilógico, né?
Então, é assim, a criação de um comitê disciplinar, ele tem muito a ver com portes de empresa. Independente disso, uma coisa que você vai fazer para o comitê disciplinar, e que aí independe de tamanho de empresa, é o seguinte: você tem que treinar e definir algumas funções. Treinar o que, que é? É literalmente ensinar a galera o que, que é a lei, o que, que é dados pessoais, o que, que é dado pessoal sensível, quem que é o operador, quem que é o controlador, quem que vai funcionar como DPO, e por aí vai. É trazer a informação, é trazer aquela informação uma coisa natural. Em relação a funções, é tipo assim, você pode até ter 3 caras, mas tem um cara que vai ser meio responsável ali por cobrar esse comportamento, por dar aquela validada, por sempre chamar atenção, falar, oh, galera, vamos lá, toma cuidado com isso. Tá? Então, essa questão de criação de comitê depende do tamanho de empresa. Mas treinamento e adequar a função é para todo mundo. Terceiro passo, mapear as questões estruturais e de fluxo de dados da empresa. Isso tem a ver com documentos internos e externos. Interno é literalmente todos os documentos que correm dentro de uma empresa, que podem ir desde contratos, por exemplo, de CLT, pode ser de contrato, às vezes um PJ que está instalado dentro da empresa, mas manual de procedimento, questões de política de privacidade dentro da empresa, questões de confidencialidade dentro da empresa, são todos documentos internos. E o externo é aquele contrato de prestação de serviço, né, que você faz com uma empresa, faz com uma pessoa física e por aí vai. É contrato com colaborador, com fornecedor, com um PJ que está em loco, que está, sei lá, em home office e tal. Mas você tem que fazer esse mapeamento desses documentos justamente para estruturar eles melhores. A lei ela exige 2 únicos documentos, tá? Que é esse quarto passo, que é o relatório de impacto e a gestão de risco. Galera, relatório de impacto. O que a gente faz quando sofrer um vazamento de dados? O que a gente faz? Como que a empresa se posiciona nesse sentido? Como que é a forma de comunicação? Quais são as medidas que a gente trabalha com relação a vazamento e a proteção? E gestão de risco é como que a empresa se autogere no risco. Ou seja, além de acontecer esse impacto, como que é o dia a dia disso para prevenir riscos e, junto com o relatório de impacto, quais são os primeiros procedimentos quando o risco é detectado. Tá? Só depois disso, galera, que a gente fala de adequação tecnológica e jurídica, porque primeiro eu preciso entender toda a minha estrutura para depois falar o seguinte, pô, legal, eu posso ter o Master Plus Evolution top zera da galáxia meio tecnológico. Ou, não, eu posso ter ali um sistema mais simples. E jurídico da mesma coisa. Né? Poxa, precisa de um mega contrato extenso tal, porque eu trato dados sensíveis, vou ter uma relação de transferência de dados, por aí vai. Pô, quem trabalha em área médica é assim. Tá? Ou então, poxa, posso ter uma adequação jurídica mais soft. O grande sacada é que, nesses quesitos, vale muito a pena você ter profissionais que tentem entender qual é o seu core. Qual que é o core da sua empresa. Tá? Qual que é o ponto principal dela. E, por fim, auditoria. Galera, o tempo inteiro validando tudo isso que foi feito. Tá? Isso é para dentro. E para fora? Legal, fechamos um projeto de bot. Galera, primeira coisa, exige compliance da contratante. Pô, o cara que te contratou exige compliance dele. Mostra ele, pede para ele mostrar os documentos que ele tem de proteção de dados. Isso eu faço para as empresas que eu atuo. Eu exijo compliance de lá, mas ao mesmo tempo, para não travar o negócio, eu falo o seguinte: legal, ó, você tem que me mostrar isso aí. Caso você não mostre e eu sofra alguma consequência, eu tenho o direito de ser indenizado. Então, essa é uma proteção jurídica que eu falei aqui em cima, hashtag fica a dica, né? Mas precisa ter esse compliance. Lembra, a ideia da lei é fazer quem é acionado diretamente pela lei que esteja em compliance, que esteja todo mundo ali na mesma onda, na mesma pegada, trabalhando do mesmo jeito. Ou seja, aquela ideia de, eu sou um bom menino, mas ando com maus meninos, diga-me com quem anda que eu te digo quem é. Se você andar com maus meninos, você pode ser prejudicado por mesmo sendo bom menino. A empresa não se exime de risco. Então, primeira coisa, exige compliance. Segundo, dentro desse projeto de bot, galera, registra todo o tratamento de dados. Pela lei, tratamento vai da coleta até a exclusão. Dentre todos eles, eu acho que vale muito a pena você deixar muito claro onde que é o armazenamento. Por quê? Pode ser que esteja um armazenamento interno da contratada, de você que foi contratado para fazer aquele bot.
E aí também vai ter armazenamento na contratante. E vai ter o armazenamento em nuvem. E aí, de repente, você precisa transferir esses dados para alguém e tem um outro armazenamento. Então, falar de armazenamento e, naturalmente, da transferência desses dados, galera, é fundamental, tá? Extremamente importante. Porque a lei não impede transferência, a lei não impede que você faça as coisas, mas ela exige que você informe, tá? E segurança, tá? Segurança é essencial para você informar que você tem esse relatório de impacto, a gestão de risco e o que acontece se houvesse vazamento, tá bom? Quarto ponto, registrar os processos desse chatbot com relação aos dados. Ou seja, literalmente mapear o caminho do dado desde a coleta até a exclusão. É assim, o dado ele é coletado aqui, ele vai passar por esse setor, dentro desse sistema, dentro desse... Você faz o caminho do mapa durante toda a vida dele na empresa. Tá? E, naturalmente, em consequência disso, você vai fazer o registro do próprio sistema. Em que momento esse dado vai estar alocado em determinados tipos de sistemas? Se tiver um só, não tem problema, mas ele vai ter acessos por pessoas diferentes dentro desse sistema, vai ter momentos diferentes de utilização dele. Então é legal você fazer esse overview do sistema também. Isso aqui, galera, é o essencial para todo projeto de chatbot. Beleza? Estamos indo para o final aqui. E aí é o seguinte, algumas dúvidas que trouxeram para mim com relação a essas questões ainda da lei de proteção de dados e empresas que trabalham com chatbot. Galera, a primeira dúvida que levantaram é o seguinte, como que funciona a regra para captura de dados de empresas? A lei de proteção de dados, ela trata de dados pessoais de pessoa física, CPF. Tá? Por quê? Porque as empresas elas têm leis específicas de proteção para elas. Lei de propriedade industrial e as próprias leis características de cada empresa. Tá? E uma outra coisa é que todos os dados de uma empresa elas são públicos. Elas estão na JuSesp e qualquer pessoa pode acessar, via de regra. Porém, tem uma sacada aqui que tem que tomar cuidado. Por trás de todo CNPJ tem um CPF, tem alguém que vai assinar aquele contrato ali. Então, por mais que aquele dado pessoal seja público, ele é público para a finalidade da abertura do CNPJ, e não para a relação que você está utilizando ali muitas vezes. Então, um mínimo de compliance para isso você tem que ter. Esse é muito legal, esse é bem tranquilão mesmo. Mas você tem que ter ali aqueles requisitos mínimos de informar coleta, armazenamento, vai. Mas é muito mais simples, tá? Mas tem que ter, porque no final das contas é alguém que vai assinar aquele contrato, tá bom? Então, a lei não trata sobre dados de empresas, mas toda empresa é assinada por um CPF. Então tem que ter esse compliance, é bem mais enxuto, é bem mais tranquilo, mas é necessário. Tá? Como que funciona a fiscalização? A fiscalização ela funciona a partir de uma denúncia. Tá? A Agência Nacional de Proteção de Dados ela não sai por aí caçando problema. Tá? Assim como na justiça, ela é um órgão que depende de ser acionada por algum tipo de denúncia. Então, quando ela foi notificada, ela vai vir até a empresa e vai pedir relatórios. Ela vai pedir documentos internos, ela vai pedir os documentos exigidos pela lei, ela vai pedir todo um histórico ali para realmente conferir se aconteceu ou não aconteceu, o que foi feito, tá? E quais estão sendo as medidas em relação a isso, tá bom? Pode acontecer dela talvez fazer uma auditoria. Não é de cara o que acontece. Se você conseguir mostrar tudo o que você faz, não rola essa auditoria, tá? E por causa disso, como que funciona o processo de notificação e multa? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem uma escadinha de como que funciona as penalidades. E aí, literalmente, o órgão vai lá e notifica falando o seguinte, olha, teve um vazamento, então a gente, dependendo do impacto, é claro, tá? Mas o ideal é que a primeira notificação seja, ô amigão, arruma aí, vai. Quebra essa para todo mundo. Arruma, se acerta, entra em compliance e tá ok. Mas, dependendo do nível desse vazamento e tudo mais, ela não precisa necessariamente partir dessa primeira notificação, ela pode acontecer da multa. Mas a multa, galera, é assim, ela pode chegar a 50 milhões ou até mesmo a 2% do faturamento da empresa. Mas isso são casos extremos. Tá? Toda multa ela tem que rolar uma situação, uma análise de o que aconteceu e qual o impacto disso que aconteceu. Tá? Se realmente teve algum dano efetivo. Quando teve o vazamento do Serasa, lá rapidinho aqui para falar,
O governo até fez um movimento dentro do Banco Central para você validar se tinha sido feito algum movimento no seu nome ou não e tal. Porque às vezes o fato de ter um vazamento ainda não implicou em nenhum resultado danoso para a sociedade. Você só vai ter que se adequar e tal, mas não teve nenhum dano. Então sempre é validado se a multa tem a ver com o dano causado, tá? Mas vem lá o boleto para você pagar dependendo da situação. Eu preciso sempre ter a opção de deletar dados visíveis ou pode ser oferecido caso a pessoa pode ser ofertado caso a pessoa consulte essa função. Por exemplo, eu preciso sinalizar ou mostrar a política de dados que a pessoa tem a opção de excluir os dados salvos? Sim. A lei fala que é um direito do titular de dados alterar, saber a condição dos dados e excluir esses dados. Então você tem que ter uma condição piscando, tal, em vermelho, para deixar claro que se o cara quiser alterar alguma informação, se ele quiser pedir exclusão, se ele quiser fazer qualquer coisa com os dados, ele tem direito, ele tem que ter fácil acesso a isso. Tanto é que muitas empresas hoje têm colocado links direto sobre para acionar um DPO, para acionar o responsável pelos dados pessoais da empresa, porque tem que ser um canal aberto, galera. Isso aqui não pode ter uma coisa maquiada. Isso aqui tem que ser muito transparente. Então, tem que informar onde der para informar e deixar em luzes piscantes onde precisar deixar. Tá? Última pergunta aí que trouxeram para mim é se o aceite dos dados, né, da coleta, ela pode ser após a captura dos dados ou ela precisa ser antes. Ela pode ser depois, tá? O que acontece é o seguinte, você tem que ter dentro do seu sistema uma condição que você coletou lá um monte de dados, tá lá, por enquanto tá armazenado aqui. De repente o cara não quer, a pessoa não quer que esses dados sejam tratados, isso aqui tem que ser excluído automaticamente, ele não pode ter um passo seguinte. Tá? Então, assim, ele tá armazenado, ele já tem uma certa condição de controle ali, de tudo que está sendo feito, porém, se a pessoa não deu aceite no final da operação, galera, morreu, já não passa mais nada para frente, tem que ser encerrado e excluído automaticamente. Isso tem que ser informado. Falou, olha, caso você não aceite, todos os dados coletados até aqui serão excluídos automaticamente. Tá bom? Isso tem que estar claro. De novo, a lei é uma lei de transparência. Tem que informar. Galera, muito obrigado. Espero ter podido ajudar vocês. Aqui está o meu e-mail pessoal, tem o meu contato telefone. Aqui tem um QR Code com mais algumas informações pessoais. E eu estou à disposição, galera. Para quem precisar de ajuda nessa orientação, em termos de adequação, pode contar comigo. Tá? Eu trabalho especificamente nessa área e estou aqui para ajudar vocês. Mais uma vez eu queria agradecer ao pessoal da Conferência Boots Brasil, agradecer pela oportunidade e, mais uma vez, me colocar à disposição para o que for necessário. Gente, muito obrigado.